Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora mais um tópico do nosso curso preparatório do Exame Ancord. Meu nome é Mauro Miranda e a gente vai falar agora sobre mercado de capitais. Esse é o tópico 8 e esse é um tópico muito importante, aliás, ele é o mais importante da prova em termos de peso, tá? Ele corresponde a 25% do total, são 20 questões e você vai ter que acertar pelo menos 10. Existe um mínimo exigido para esse tópico de 50%, portanto 10 questões mínimas de acerto dentre as 20 do tópico. É um tópico relativamente mais extenso, é um tópico muito conceitual, você vai aprender bastante coisa aqui sobre mercado primário, mercado secundário, tipos de instrumentos no mercado financeiro e algumas regras de operações da Bolsa de Valores aqui no Brasil. Então é um tópico bem importante, como eu falei, para você poder ir bem na prova. Sem ele, você não consegue ir bem nessa prova da Ancord. Vale a pena prestar muita atenção aqui no nosso material e, obviamente, fazer questões, estudar os simulados para você poder se preparar muito bem para essa prova, tá bom? Vamos começar aqui no nosso material para falar de mercado de capitais, tá? A gente começa fazendo uma distinção entre o que é mercado primário e o que é mercado secundário. Isso é um tópico da prova, deve cair uma questão sobre isso, é importante você conhecer e saber que mercado primário é o mercado onde os emissores lançam títulos de renda fixa, lançam suas ações pela primeira vez para aquisição por parte de investidores, né? É claro que um mesmo emissor pode vir a mercado e lançar vários títulos de renda fixa ao longo do ano, ao longo de vários anos, mas cada vez que ele acessa o mercado, a gente diz que ele está acessando o mercado primário. É o mercado em que aquele específico título de renda fixa ou aquela ação que está sendo lançada está sendo comprada pela primeira vez por um investidor ou um grupo de investidores, tá? Esse é o mercado primário. Quem participa normalmente do mercado primário são bancos de investimento que assessoram seus clientes, trazem seus clientes ao mercado de capitais. Obviamente, tem um batalhão de pessoas envolvidas numa emissão ou de ações ou de títulos, né? Não só bancos, não só corretoras, não só as distribuidoras que participam, mas também advogados, o escritório de advocacia responsáveis pelos aspectos legais, agente fiduciário, que é aquele que representa o interesse, por exemplo, dos debenturistas, no caso de uma emissão de debêntures. Você tem os investidores, claro, né, adquirindo esses ativos, investidores institucionais, por exemplo, fundos de pensão, eventualmente seguradoras, você tem fundos de investimento, você tem os próprios bancos e outras casas que obviamente, buscam esse tipo de ativo, tá? Então você tem uma gama muito ampla de participantes nesse mercado primário. Para a empresa emissora, esse mercado é especialmente importante, porque é justamente nele que ela, a empresa emissora, consegue captar recursos, tá? Seja de capital próprio, ou seja, quando você emite ações, né, você está buscando sócios para a sua empresa, seja de capital de terceiros, quando você emite uma debênture, emite um outro título de renda fixa e capta recursos para financiar as atividades da sua empresa. Então, tudo isso ocorre no mercado primário, a empresa emissora capta recursos ali, então, naquele momento, tá? Via mercado primário. Normalmente tem uma instituição financeira intermediária que ajuda a empresa emissora a vir a mercado e captar os seus recursos. Essa instituição financeira intermediária pode oferecer diferentes tipos de subscrição. Subscrição, que é assinar embaixo, né? Em inglês a gente chama de underwriting, e na prova deve estar escrito na forma em inglês, o underwriting, é justamente essa subscrição da emissão de títulos, ou títulos de renda fixa, ou ações, que o banco faz, né, para a empresa, faz a subscrição desse papel. O banco que está trazendo uma empresa emissora a mercado, ele tem uma responsabilidade grande, ele está realmente colocando o nome dele ali naquela emissão, então coloca o nome dele, se você lembra de um prospecto de emissão, né, um prospecto de emissão, por exemplo, de ações ou de títulos de renda fixa, tem lá o nome dos bancos, das instituições financeiras que estão participando daquela operação, está lá o nome da instituição, está lá o logotipo, então ela tem uma responsabilidade grande sobre aquela emissão, então por isso que a gente chama de subscrição, né? Também assinar embaixo, né? Ela está ali dando uma assinatura embaixo, mas tem vários tipos de underwriting que podem acontecer, isso aí é matéria de prova que eu quero que você preste atenção e se lembre lá na hora, tá? Esse underwriting, para deixar a definição bem certinha, é a subscrição por parte de uma ou mais de uma instituição financeira intermediária da emissão de ações ou de obrigações de dívida
no mercado primário. Tá? Tem 3 tipos principais que podem estar na prova, os 2 primeiros são os mais comuns, o terceiro talvez um pouco menos conhecido, mas vale a pena a gente lembrar também. Eu posso ter um underwriting via garantia firme. Garantia firme. Então o que acontece? Quando eu tenho uma garantia firme, a instituição financeira se compromete a colocar aqueles papéis no mercado e caso não haja compradores, não haja investidores no mercado para comprar aquele papel, a instituição financeira, o banco que está trazendo o emissor para o mercado, se compromete a comprar ele mesmo aqueles títulos, aquelas ações ou títulos de renda fixa. Tá? Então, caso não tenha mercado, numa garantia firme, o banco vai lá e fala, eu compro, eu garanto que isso aqui vai ser colocado. Isso é uma garantia firme por quê? Porque o emissor já tem a certeza desde o início de que ele vai conseguir colocar aquele volume de títulos que ele quer colocar no mercado. Se ele quer vender 500 milhões de reais em títulos e ele tem uma garantia firme do banco, ele consegue já desde o início saber que aqueles 500 milhões serão colocados, seja para o público investidor em geral, seja para o próprio banco ou alguma coisa, né, meio a meio ali, ou qualquer que seja a divisão, mas o que não for comprado o banco vai efetivamente comprar. Então a colocação dos 500 milhões de reais nesse exemplo vai ser completamente feita e o emissor já tem essa garantia. Tá? Isso é garantia firme que é oferecida por bancos. Um outro tipo de underwriting seria o underwriting por melhores esforços. Por melhores esforços. O banco propõe uma certa operação para um determinado emissor, o emissor fala, ok, vamos ao mercado, vamos lançar esses títulos aqui para o público investidor, e o banco fala, legal, vamos fazer isso, só que eu estou te dando um underwriting por melhores esforços, ou seja, vamos tentar vender, vou fazer o meu melhor esforço aqui para vender esses papéis. Caso a gente consiga vender e o público investidor comprar, legal, caso eu não consiga vender, tudo bem, você, e pela regra da emissão, ou você leva parcialmente, ou você emissor, não leva nada para casa. Tá? Você não consegue colocar suas ações ou seus títulos de renda fixa no mercado. O underwriting de melhores esforços, então, é bem diferente do underwriting por garantia firme. Né? Garantia firme, o emissor já tem certeza que vai conseguir captar aquele volume. Por melhores esforços, não. O banco não fica nesse risco. O banco tenta vender, é claro que ele vai ganhar uma comissão por isso, então é interesse dele vender. Ele tenta vender aqueles títulos de emissão de uma determinada empresa, por exemplo. Caso não consiga, não tem problema. Então, a emissão não acontece ou ela acontece parcialmente, mas o banco não garante nada, portanto, em melhores esforços, o banco não tem obrigatoriamente que comprar nada, nem parcialmente, nem totalmente, a emissão da empresa. Tá? Essa é a grande diferença entre esses dois tipos principais de underwriting. Quando a gente tem uma oferta de ações de uma empresa que obviamente, já tem ações no mercado, por exemplo, e aí quer lançar mais ações, existe normalmente uma oferta preferencial para quem já é acionista da empresa. O terceiro tipo aqui de underwriting tem a ver com isso, que a gente chama de underwriting stand-by ou residual. Então, nesse caso, a instituição financeira se compromete a comprar em regime de garantia firme as ações que não foram colocadas junto aos acionistas atuais numa oferta preferencial inicial. É um pouco diferente da garantia firme, né? Quer dizer, na verdade é um desdobramento, talvez, ali da garantia firme. Quer dizer, olha, eu te dou garantia firme, mas primeiro vamos colocar para esses acionistas atuais e aí ver o que eles compram. O que eles não comprarem, eu, banco, garanto a compra do resto das ações ali, tá? É algo muito específico aí de ações, de mercado acionário, mas é o stand-by ou residual, underwriting, stand-by ou residual, tá? Mas eu quero que você se lembre aí de como funciona a garantia firme, melhores esforços e esse stand-by, ok? São os tipos de underwriting que a gente tem para a prova. Como é que pode cair isso aí numa questão? Então temos aqui, ó, em uma operação com underwriting firme para emissão de títulos de uma empresa, as instituições financeiras farão o quê? Letra A, se esforçarão ao máximo para vender os títulos ao público e devolverão à empresa os títulos não vendidos? Não, né? Isso aí, essa descrição que está na letra A é justamente de melhores esforços, não é da garantia firme. Letra B de bola, estabelecem meta percentual para a venda dos títulos? Também não, né? Está dando garantia firme, é garantia. Letra C, se comprometem a subscrever elas próprias os títulos que não forem adquiridos pelo público? Está correto. Então, justamente a letra C é o gabarito dessa questão. Né? No underwriting firme, as instituições financeiras se comprometem a elas mesmas subscreverem, comprarem os títulos que não forem colocados junto ao público.
E letra D de dado fala, as instituições financeiras dividem o risco de colocação dos títulos com a empresa emissora. Também não está correto, né? O risco de colocação dos títulos fica com o banco, com a instituição financeira. Tá? A colocação vai acontecer numa garantia firme, ou ela vai para o público, em geral, ou a emissão vai parcialmente ou totalmente para o banco que deu a garantia firme. Então a empresa emissora não está nesse risco de colocação, tá bom? Então gabarito aqui, letra C de casa. Uma outra questão, o underwriting é o processo de lançamento de ações ou títulos, letra A, por meio de leilão de grandes lotes na Bolsa de Valores? Não. Letra B de bola, mediante subscrição privada? Não. O gabarito dessa questão é letra C, mediante subscrição pública, né? Quando a gente fala de uma subscrição pública, aí sim a gente fala de um underwriting ou em garantia firme ou melhores esforços, e aí que faz sentido falar de underwriting, tá? Letra D fala por meio de oferta direta aos acionistas. Não é aí que é a definição, tá bom? Então, em um underwriting, as ações ou títulos são ofertados publicamente no mercado primário por uma instituição financeira intermediadora. Tá? Para a gente matar bem isso aí, para a gente entender bem esse conceito, vamos ver mais uma questão passível de cair em prova. Em uma operação com underwriting em melhores esforços para a emissão de títulos de uma empresa, as instituições financeiras fazem o quê? Letra A, estabelecem meta percentual para a venda dos títulos? Não. Se comprometem a subscrever elas próprias os títulos que não forem adquiridos pelo público? Não. Você sabe que isso aí, letra B de bola, já é garantia firme, né? Letra C, são responsáveis pelo risco de colocação da operação? Não. A resposta correta é letra D de dado. As instituições financeiras assumem apenas o compromisso de vender o máximo de títulos nas melhores condições possíveis durante o período de tempo. Então a letra C está errada por quê? Justamente a instituição financeira não é responsável pelo risco de colocação da operação. Ela diz que em melhores esforços a empresa emissora concordou, estamos bem acordados, ok, então vamos tentar colocar aqueles títulos no mercado. Se der, deu, se não der, não deu. Então, letra D de dado. Então, sob o regime de melhores esforços, as instituições financeiras fazem o máximo para vender os títulos nas melhores condições, mas sem se comprometer a adquiri-los se houver baixa demanda por parte do público investidor. Tá? Então, falamos aí sobre algumas questões de underwriting, porque é importante lembrar disso aí para a prova. Temos mais uma questão aqui, ó. No underwriting do tipo stand-by, a instituição financeira se compromete a colocar um determinado percentual de ações? Exato. Existe um percentual ali que vai para aquela oferta prioritária, como a gente falou, a oferta preferencial para os acionistas, né? Então, aquilo ali vai ser colocado de qualquer forma. O restante tem que ser dado em garantia firme pela instituição financeira intermediadora. A empresa, ela sai daquela emissão ali já com as suas ações colocadas, só que aí parte disso foi para uma oferta prioritária, uma oferta preferencial para os acionistas, parte disso ficou na mão da instituição financeira intermediadora, tá bom? As outras letras, as outras alternativas falam sobre garantia firme, retirar a garantia firme e não está correto, ok? Legal. Esse é o tipo de questão que pode cair. Isso é o mercado primário, né? No mercado secundário, a gente já está falando sobre o mercado que acontece, como o nome já indica, após o mercado primário. É o mercado em que os ativos são negociados após o seu momento inicial de emissão. Os ativos são negociados entre os investidores que compraram inicialmente ou entre outros investidores, né, que participam desse mercado secundário. Tá? Então os ativos trocam de mão sem que os emissores estejam envolvidos na negociação. Os emissores não fazem mais parte desse mercado secundário necessariamente. É claro que um emissor pode comprar ou vender os títulos de sua própria emissão, existe alguma flexibilidade naquilo ali, podem comprar ações, eventualmente, né, isso, né, a participação de uma tesouraria de uma empresa, por exemplo, no mercado secundário, isso acontece. As empresas participam não só com seus ativos, mas principalmente com ativos de outros emissores, com títulos públicos, etc. Então, emissores participam no mercado secundário, mas como outros investidores. Agora, no mercado secundário, o emissor ele não está fazendo captação de recursos, ele está ali participando. A captação de recursos para o emissor acontece lá no mercado primário. Tá? Então, quem participa do mercado secundário? Corretoras de valores, investidores institucionais, investidores individuais,
gestores de fundos de investimento, especuladores, tá? Pessoas que querem tomar uma posição ou outra no mercado com a expectativa de um determinado ganho, participam do mercado secundário. Quanto mais líquido for o mercado secundário, maior vai ser a facilidade para que investidores e outros participantes comprem e vendam os seus ativos, né? Você lembra lá do tópico 7, administração de risco, né? Quando a gente falou de risco de liquidez, né? Existe um risco de você participar de um mercado em que o ativo não é muito negociado, o ativo é ilíquido, né? Então você tem um risco ali de, na hora que você quiser sair da sua posição, você não conseguir sair a um determinado preço justo. Então, quanto mais líquido for o mercado secundário, maior essa facilidade para que, né, quem esteja no mercado, os investidores que estejam negociando, comprem e vendam os seus ativos, tá? Uma questão como essa pode cair na prova. No mercado secundário, letra A, não há liquidez para papéis? Justamente não, né? A gente espera que no mercado secundário seja exatamente o local onde eu consiga liquidez para os papéis que eu tenho na minha carteira, para eu poder vender e para poder comprar outros também, tá? Letra B de bola, são transacionados apenas títulos públicos federais e ações? Incorreto. Você tem mercado secundário para qualquer coisa. Você tem mercado secundário para títulos públicos, títulos privados, títulos de bancos, enfim, né? Existe mercado secundário para basicamente todos os ativos que estão por aí, tá? Não é só para títulos públicos federais e ações, não. Letra C, títulos são negociados diretamente com o seu emissor? Não é verdade. Isso aí seria no mercado primário, né? Quando o emissor emite o papel, emite uma ação ou um título, o investidor compra ali diretamente do emissor, aí sim é uma negociação em que o emissor participa e ele recebe os recursos por parte né, que vem do investidor para a captação que ele está fazendo. Não é o caso no mercado secundário. Então, letra C está incorreta. E letra D de dado fala, títulos já existentes são transferidos de um proprietário a outro, que é o gabarito da questão, né? É justamente no mercado secundário em que há essa negociação de títulos, de ações, de ativos em geral, para que eles troquem de mão, para que o investidor saia de uma posição, entre outra, e aí, enfim, esse é o mercado secundário. Quando a gente olha para a Bolsa de Valores, está vendo ali as ações sendo negociadas, aquilo ali é o mercado secundário de ações. Tá bom? Vamos terminar esse primeiro bloco aqui, essa é uma primeira parte introdutória desse material de mercado de capitais, e a gente volta no próximo bloco.